Livro de Gênesis, capítulo 19, do 1 ao 26, diz assim a palavra de Deus. Ao anoitecer, vieram 2 anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se, rosto em terra, e disse-lhes: Eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela e lavai os pés. Levantai-vos-ei de madrugada e seguireis o vosso caminho. Responderam eles: Não, passaremos a noite na praça. Instou-lhes muito e foram e entraram em casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães asmos e eles comeram. Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. E chamaram por Ló e lhe disseram: Onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os fora a nós, para que abusemos deles. Saiu-lhes então Ló à porta, fechou-a após si e lhes disse: Rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Tenho 2 filhas virgens, eu vou-las trarei, tratai-as como vos parecer. Porém nada façais a estes homens, porquanto se acham sob a proteção de meu teto. Eles, porém, disseram: Retira-te daí. E acrescentaram: Só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. Porém os homens, estendendo a mão, fizeram entrar Ló e fecharam a porta. E feriram de cegueira os que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Então disseram os homens a Ló: Tens aqui alguém mais dos teus genros e teus filhos e tuas filhas? Todos quantos tens na cidade, faz-os sair deste lugar, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram-no os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado fora, disse um deles: Livra-te, salva a tua vida, não olhe para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Respondeu-lhes Ló: Assim não, meu senhor, eis que o teu servo achou mercê diante de ti, e engrandeceste a tua misericórdia que me mostraste, salvando minha vida. Não posso escapar no monte, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. Eis aí uma cidade perto para o qual eu posso fugir, e é pequena, permite que eu fuja para lá. Porventura não é pequena, e nela viverá a minha alma. Disse-lhe: Quanto a isso estou de acordo, para não subverter a cidade de que acabas de falar. Apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Por isso chamou Zoar o nome da cidade. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores da cidade e os que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Fala com a tua igreja, ó Deus. Nos dá um coração quebrantado para ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Amém.
Vivemos em uma época em que a radicalidade da vida com Deus está sendo retirada do meio da igreja. As pessoas estão cada vez mais contrárias a uma vida radical com Deus. As pessoas querem um evangelho light, uma vida com Deus light. As pessoas não suportam serem confrontadas. As pessoas não suportam regras. As pessoas não suportam a palavra submissão. As pessoas não suportam a ideia de céu e inferno. E quando alguns aceitam a ideia de inferno, eles entendem o seguinte: o inferno é só para o Hitler. As pessoas não suportam a ideia de um Deus irado. Esse texto que acabamos de ler fala sobre como Deus destruiu as cidades de Sodoma e Gomorra e salvou Ló e as suas filhas. Eu poderia falar sobre vários assuntos a partir deste texto, mas nesta noite nós vamos ver apenas sobre a mulher de Ló. Nós vamos meditar sobre a mulher de Ló. Quem foi a mulher de Ló? Nós não sabemos muito sobre ela. Nós não sabemos o seu nome, quem eram seus pais, seu temperamento, suas qualidades. A única coisa que nós sabemos é que ela era a mulher de Ló. O que a Bíblia diz sobre ela? A Bíblia diz que ela desobedeceu uma única ordem e se tornou numa estátua de sal por causa disso. Deus, ele envia anjos para salvar a família de Ló de Sodoma e Gomorra. E qual é a ordem? Fujam e não olhem para trás para que vocês não morram. E ela olhou. Ela desobedeceu uma única ordem. Olha o verso 17. Havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte para que não pereças. E o verso 26 diz: e a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Uma única ordem. Ela não creu. Ela não acreditou naquilo que Deus estava dizendo para ela. Isso que nós temos visto em nossa sociedade. A incredulidade está no coração humano. Nós sabemos, por exemplo, que cigarro causa câncer, mas as pessoas continuam comprando e fumando. Nós sabemos que o adultério destrói uma família, mas os homens e mulheres continuam adulterando. Nós sabemos que nós não devemos fazer muitas coisas, que nós não devemos comer certas coisas que fazem mal para a nossa saúde, e mesmo assim, o McDonald's tem fila. Você sai de domingo aqui, você passa ali na Avenida Nações Unidas, tem filas para comer lixo. As pessoas sabem que refrigerante faz mal, que sal demais faz mal, açúcar demais faz mal, mas as pessoas são incrédulas, elas não acreditam, e isso tem acontecido dentro da igreja. Nós sabemos que o pecado destrói a vida de uma pessoa, e essa incredulidade, ela está desde o princípio no coração do homem. Deus disse para Adão e para Eva: não comam de uma única árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, que se encontra no meio do jardim. Não comam desta árvore, porque no dia em que vocês comerem, vocês morrerão. Eles não acreditaram, eles deram ouvido à voz da serpente, e hoje não é diferente. As pessoas têm dado ouvido à voz da serpente. Nós sabemos que sexo antes do casamento é pecado. Nós sabemos que sexo fora do casamento é pecado. Nós sabemos que sexo com pessoas do mesmo sexo é pecado. Mas nós não acreditamos, nós preferimos acreditar na sociologia, nós preferimos acreditar na psicologia, nós preferimos acreditar na voz da serpente. Não, isso aí é muito duro, pastor, não tem nada a ver, os tempos mudaram, ninguém mais é fiel ao cônjuge, isso aí é coisa do passado.
a mulher de Ló desobedeceu uma única ordem: não olhe para trás. E ela morreu. Adão e Eva, eles desobedeceram uma única ordem e eles foram expulsos do jardim. Jesus nos ordena a lembrarmos dela. Olha o Lucas 17, 32. Jesus disse: lembrai-vos da mulher de Ló. Ela é um exemplo negativo daquilo que nós devemos observar e lembrar. Porque o juízo de Deus foi tão grande em relação a essa mulher. Você deve estar pensando: que Deus é esse que mata uma mulher porque olhou para trás? Que Deus é esse que expulsa os seus filhos do jardim porque comeu de um fruto que Deus havia proibido? Que Deus é esse que é tão radical? É o Deus da Bíblia, meu irmão. Você concorde ou não, eu mude de ideia ou não, Deus vai continuar sendo o mesmo. Ele não está preocupado com o nosso senso de tolerância, não. Porque o juízo de Deus foi tão grande em relação a essa mulher, por causa dos privilégios espirituais que ela teve. Mateus 11, 23 ao 24 diz: e você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não. Você descerá até o Hades. Hades aqui é inferno, tá? Se os milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para você. Deus está dizendo, Cristo está dizendo que aqui alguns serão punidos com maior rigor, e outros serão punidos, mas com menor rigor. E qual é a base para a punição? Quanto mais privilégios espirituais alguém teve, maior será o rigor da punição. Cafarnaum tinha visto vários milagres, Sodoma e Gomorra não. E Deus disse: vocês serão punidos com maior rigor. E aí nós entendemos por que Deus mata a mulher de Ló só por olhar para trás. É porque ela teve muitos privilégios espirituais que outras pessoas não tiveram. Então a punição para ela foi com maior rigor. O rigor do juízo de Deus está relacionado à quantidade de privilégios espirituais que uma pessoa tem. Quais foram os privilégios que a mulher de Ló desfrutou? Acesso à palavra de Deus em uma época de escassez. Ela ouviu a voz de Deus. Não havia Bíblias, não havia pregadores como temos hoje, não havia igrejas, não havia missionários. O conhecimento de Deus estava limitado a poucas famílias. Ela fazia parte de uma família que tinha conhecimento e que prestava culto ao Deus verdadeiro. Ela fazia parte da família de Abraão. Ela tinha um marido piedoso. Apesar de Ló ter várias falhas, olha o que Pedro diz sobre Ló. O apóstolo Pedro, 2 Pedro 2, do 6 ao 7. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduziu-as a cinzas, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios. Mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com um procedimento libertino dos que não tinham princípios morais. Ló era um homem justo que se afligia, era um homem piedoso. Ela estava casada com um homem crente. Olha quantos privilégios. Por estar casada com Ló, ela tinha Abraão como tio. E era um tipo de tio-pai. Abraão, ele meio que adotou Ló como filho. E ela viu esses dois homens orarem a Deus. Ela viu o gigante na fé, Abraão, orar. Ela viu Ló orar. Ela provavelmente estava perto de Abraão quando Deus fez promessas para Abraão. Ela viu Abraão edificar um altar em adoração a Deus. Ela viu sua família prosperar. Eles eram prósperos, eles tinham muitos bens. Ela teve fortes experiências espirituais. Ela recebeu anjos em sua casa. Você já recebeu algum anjo na sua casa? Algum anjo já pegou em sua mão? Quando eles estavam fugindo de Sodoma, os anjos pegaram na mão da mulher de Ló.
Olha o verso 16. Como porém se demorasse, pegaram-no os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as 2 filhas. Ela teve a experiência de ter em suas mãos sendo seguradas pelas mãos de um anjo. Ela esteve exposta à misericórdia de Deus. Verso 16, a parte B diz: sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Ela estava diante do juízo de Deus. Nós falamos sobre o juízo de Deus aqui, diariamente, que Deus aplica o seu juízo, que Deus castiga. Mas muitos de nós nunca viu algo como esta mulher viu. Você já viu uma cidade ser destruída com enxofre, com fogo e enxofre? A mulher de Ló viu isso. Olha o verso 13. Pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então, resumindo, por que o juízo foi grande para esta mulher? Porque ela teve acesso à palavra de Deus como ninguém teve naquela época, poucas pessoas tiveram naquela época. Ela tinha um marido piedoso, ela tinha Abraão como tio, pai, ela viu Deus prosperar sua família, ela teve fortes experiências espirituais, ela estava exposta à misericórdia de Deus, ela estava diante do juízo de Deus. Mas o que ela fez diante de tudo isso? Ela desobedeceu uma única ordem que Deus pediu para ela, verso 26, e a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. O que nós podemos aprender? Que privilégios espirituais não salvam. A vida dessa mulher nos mostra que você pode fazer parte de uma boa igreja e não ser salvo. Você pode ouvir bons sermões. Você pode estar casado com uma pessoa piedosa, você pode ter nascido num lar cristão, você pode trabalhar numa empresa onde a maioria das pessoas são cristãs, você pode ter tido fortes experiências espirituais, você pode já ter visto anjos, ouvido uma voz, falado em línguas, sentido arrepios, você pode ser abençoado por Deus com uma família, com trabalho, com saúde, e ainda assim ir para o inferno. Jesus disse: lembrai-vos da mulher de Ló. Algumas pessoas dizem assim: eu estou meio desanimado. A minha igreja ela é meio fria. Só tem um que dá glória a Deus ali, na hora do louvor, Wanderson. Cadê ele? Eu sei quando o Wanderson está na igreja. Eu estou sentado de costa, né? Eu estou meio desanimado, o problema é a minha igreja, o problema é meu marido, o problema é meu trabalho, os meus filhos. O problema do meu desânimo são minhas dívidas. Não, meus irmãos, mentira, a mulher de Ló tinha tudo isso e não foi salva. Não é isso que vai fazer você ser mais crente. Faraó viu milagres e foi destruído por Deus. Saul, o primeiro rei de Israel, ele viu milagres e foi destruído por Deus. Judas fazia parte da melhor igreja que alguém pode pensar em ser membro. Judas era membro da igreja em que o próprio Cristo era o pastor titular. Judas viu milagres. Ananias e Safira, eles viram milagres. Eles viram Deus derramar do seu poder sobre a igreja. Privilégios espirituais não salvam. Devemos valorizar os privilégios espirituais que Deus tem nos dado, mas não devemos descansar neles. Privilégios não tornam uma pessoa cristã, mas é a graça do Espírito Santo. Sem a presença do Espírito Santo, ninguém será salvo. É através do poder regenerador do Espírito Santo. Se os privilégios espirituais que nós temos não têm nos levado a nos aproximar mais de Cristo, então eles estão apenas cauterizando a nossa consciência. O mesmo sol que amolece a cera
endurece o barro. Se todos os privilégios que você tem, de estar numa boa igreja, de ouvir bons sermões, isso não tem te aproximado mais de Deus, então isso tem cauterizado mais você. Tem dado um efeito contrário. Já viu bula de remédio? Que fala, ó, esse remédio dá sono, mas pode deixar você agitado. Mas como que é isso? Efeito contrário. Os privilégios espirituais aumentam a sua responsabilidade. A quem mais é dado, mais será o quê? Cobrado. E agrava a nossa condenação. Quanto mais privilégios, maior será o rigor. Qual foi o pecado da mulher de Ló? Ela não matou ninguém. Ela não cometeu adultério. Ela não roubou. Ela simplesmente olhou para trás. Qual foi o seu pecado? Foi professar uma fé falsa. Ela era hipócrita. Ela se dizia serva do Deus vivo. Ela parecia ser crente, mas não era. Ela era como os fariseus. Só casca, apenas religiosa. Na verdade, o que ela virou, uma estátua de sal, é o que ela já era em seu coração. Seu coração já era uma pedra. Ela desobedeceu uma única ordem, mas era uma ordem que falava de vida ou morte. O pecado da mulher de Ló foi a incredulidade. Ela era incrédula. Ela não acreditou que Sodoma e Gomorra seriam destruídas. Ela não acreditou na ordem de Deus, de que quem olhasse para trás pereceria. No verso 17 ele diz, não olhe para que você não pereça. Seu pecado revelou onde estava a sua paixão, onde estava o coração dela. Ela amava mais o mundo, a vida em Sodoma, do que a palavra de Deus. 1 João 2,15 diz, não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E aqui João não está falando do mundo, a criação. Nós somos chamados a desfrutar deste mundo que Deus criou. Quando João fala, não amem o mundo, não é o mundo, a criação. Não é casamento, filhos, não é isso. Não é comer uma boa comida, fazer uma boa viagem, não é isso que João está dizendo. Quando ele diz não amem o mundo, é o sistema maligno. É a ideologia de um mundo que vive sem a presença de Deus, que vive apartado da presença de Deus, que toma decisões que são contrárias à ordem de Deus. É um mundo ideologia, um mundo sistema. J.C. Ryle, ele diz o seguinte, a palha pode mostrar a direção em que um vento sopra, e um olhar pode mostrar a condição corrupta do coração de um pecador. Um olhar, irmãos, apenas um olhar. Vários homens foram destruídos por causa de um olhar. Várias pessoas foram destruídas por causa de um olhar. O rei Davi, o homem que tinha vencido leões e ursos, que venceu o gigante, ele foi derrotado através de um olhar. Ele olhou a mulher do vizinho. O grande rei Davi, aquele que venceu grandes batalhas, que liderou o exército do Deus vivo. Um olhar derrubou aquele homem. Sansão foi vencido por um olhar. Ele olhou para mulheres que não faziam parte do povo de Deus. Jugo desigual. Ele ficou encantado com Dalila. Um olhar. E ele teve os seus 2 olhos furados. Um olhar derrubou um gigante, como Sansão. Muitos homens estão sendo destruídos por causa de um olhar. A pornografia está destruindo casamentos. E deixa eu te falar uma coisa. Se você tem tido problemas com pornografia, clame a Deus para que Ele te liberte. Porque os danos que a pornografia traz, além dos danos espirituais, ela traz danos no cérebro. Uma neurocientista, uma das maiores neurocientistas do mundo, ela fez uma pesquisa e mostrou o cérebro de um alcoólatra e o cérebro de uma pessoa viciada em pornografia. Os mesmos danos. Um olhar pode destruir a sua vida. Qual foi o castigo que Deus colocou sobre a mulher de Ló?
Ela se transformou numa estátua de sal. Esse foi o castigo. No mundo bíblico, no mundo antigo, no mundo bíblico, um lugar que era aspergido com sal estaria condenado à esterilidade, à desolação eterna. Olha Juízes 9:45. E Abimeleque atacou a cidade o dia todo, até conquistá-la e matar o seu povo. Depois destruiu a cidade e espalhou sal sobre ela. Jeremias 17:6 diz: ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem, habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. O sal é sinal de esterilidade também na Bíblia. Pesquise na internet desertos de sal. Não tem vida. Todos os privilégios espirituais que a mulher de Ló desfrutava não eram suficientes. Não foi segurança para que ela fosse salva. Esta mesma verdade se aplica a nós hoje. Privilégios espirituais são bênçãos. Estar numa boa igreja, estar casado com um cônjuge crente, é uma bênção de Deus, mas não é evidência de que uma pessoa é salva por causa dos privilégios que ela tem. Qual é a principal evidência, então, de segurança? Qual é a principal evidência da segurança da salvação? Pastor, como é que eu sei então que eu sou salvo? A evidência da salvação é uma vida de afeição por Deus. Esse é o nosso segundo ponto. Primeiro, os privilégios espirituais não salvam. Em segundo lugar, a evidência da salvação é uma vida de afeição por Deus. As afeições são as motivações mais fortes do ser humano, que no fundo determinam tudo o que a pessoa é e faz. Qual o significado dessa palavra afeição? Afeição envolve mente, emoções e vontade. Mente, coração e volição. É quando todo o nosso ser está envolvido. Um verdadeiro cristão, ele tem uma mente impactada pelo conhecimento de Deus. Ele fica maravilhado com o conhecimento de Deus. 2 Coríntios 4:6 diz: pois Deus disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Um crente salvo, ele está maravilhado em sua mente com o conhecimento de Deus, com as verdades de Deus. 1 João 4:7 diz: aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Colossenses 3:9-10 diz: não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. O cristianismo é uma religião da mente, do entendimento, do intelecto. Nós não devemos fazer as coisas de forma irracional. Nossa fé não pode ser um salto no escuro. Nós cremos em um Deus de forma lógica e nós ficamos maravilhados com o conhecimento a respeito das verdades de Deus. Emoções intensas sem o conhecimento, o que elas fazem? Elas fazem as pessoas fazerem loucuras. Uma pessoa que é motivada só pela emoção, sem a razão, ela faz loucura, e é isso que às vezes a gente vê em algumas igrejas acontecendo. Deus nos chama para conhecê-lo, aprender sobre ele. Enquanto sua mente não for impactada com as grandezas de Deus, você jamais saberá o que é estar maravilhado com Deus. A mulher de Ló, ela tinha ouvido sobre Deus. Ela tinha ouvido muitas verdades sobre Deus, mas essas verdades não penetraram em sua mente. Era como se ela estivesse num museu. Já viu gente que não conhece nada de arte ir no museu? Você está diante de um quadro que vale 300 milhões, do Van Gogh, Noite Estrelada, um quadro que ele pintou no hospício.
Aí você olha aquilo ali e fala, isso aí, o gibi da Mônica é a mesma coisa. Por quê? Porque quem não entende de arte não sabe a técnica que ele usou, não sabe o valor, por que aquele quadro tem aquele valor. Não sabe. Você pode estar diante das verdades de Deus como alguém que está no museu e não entende nada de arte. Agora, quando alguém tem entendimento, ela fica maravilhada com uma obra de arte. Se você não tiver entendimento sobre Deus, sobre Cristo, sobre o Espírito Santo, você nunca vai ficar maravilhado. Você precisa conhecer. Um verdadeiro cristão não tem apenas a sua mente impactada, mas ele também tem o seu coração. Nós também, o cristianismo também é uma religião do coração, mas é uma religião também da razão, do intelecto, mas também do coração. Nós temos o nosso coração aquecido pelo conhecimento de Deus. Conhecimento sem fogo no coração vira religiosidade. Pode ser que a mulher de Jó tinha conhecimento, mas não tinha emoção, não tinha alegria na presença de Deus. Jonathan Edwards, um dos maiores teólogos que os Estados Unidos já viu, ele foi o que mais falou sobre afeições. Olha o que ele diz: a verdadeira religião não consiste em desejos débeis, que mal nos movem do ponto da indiferença, mas em ardor de espírito que envolve com vigor o verdadeiro centro de nosso ser. O cristianismo é entendimento, mas é fogo no coração também. Deuteronômio, capítulo 6, do verso 4 ao 5, diz: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças. O cristianismo também envolve emoções. Romanos 12, 11 diz: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos do Espírito, fervorosos. O fervor de Deus no coração de um crente não tem nada a ver com o tipo de emoção barata que temos visto no meio evangélico. Tem gente que pula, rola, mas daí sai lá fora, pronto, um monte. Não é isso. O fervor é algo que mexe com o nosso coração ao ponto de, depois de mover as nossas ações. Salmo 42, 2 diz: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Um verdadeiro cristão, ele tem ardor por Deus. Nós estamos vendo hoje na internet proliferar teólogos de internet, que gostam de discutir assuntos fúteis, e brigam por coisas banais, mas não tem fervor, não tem amor por Deus, amor pelo perdido. A pessoa quer saber se anjo tem sexo ou não, mas não quer saber como que ela faz para ser mais humilde, mais mansa. Ela quer saber o sexo dos anjos. Lucas 24, 32 diz: perguntaram-se um ao outro, não estava ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? O nosso coração tem que arder. Aqui são os dois discípulos no caminho de Emaús, quando Jesus estava falando com eles, diz que o coração deles, não só a mente, mas o coração. Lembrai-vos da mulher de Ló. Ela ouviu falar muito sobre Deus, mas ela não tinha paixão por Deus. Um verdadeiro cristão, ele coloca em prática aquilo que impactou a sua mente e aqueceu o seu coração. Como que eu sei que eu sou salvo? Eu sou impactado no meu entendimento, no meu coração, mas as minhas ações também são impactadas. É isso que resume a palavra afeição. Como é que eu sei que eu sou salvo? Você tem afeição? Afeição envolve essas três áreas: mente, coração e volição, ação. Jonathan Edwards, de novo, ele diz: a prática é a principal de todas as características da graça.
o sinal dos sinais, a evidência das evidências, que sela e coroa todos os outros sinais. Uma pessoa pode ter entendimento e pode se emocionar, mas depois faz tudo errado. Você conhece alguém assim? Conhece de Bíblia, chora no culto, mas sai e faz tudo errado. Por isso que Jonathan Edwards diz, a ação, ela coroa todos os outros sinais. 3 João 1:11b diz, aquele que faz o bem é de Deus. Não aquele que sente, aquele que entende o que é o bem, mas aquele que faz. Mateus 7:21 diz, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz. Não é aquele que só entende e que se emociona, que chama Senhor, Senhor. Não, mas aquele que faz. Tiago 2,19 diz, vocês creem que existe um só Deus? Muito bem. Vocês não são politeístas? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Os demônios creem, intelecto, e tremem, eles se emocionam na presença de Deus. Mas não é uma emoção de alegria, de pavor, mas se emocionam. A presença de Deus mexe com as emoções deles, mas eles não fazem o bem. Então alguém que entende e se emociona não é diferente de um demônio, é isso que a Bíblia está dizendo. Isso é muito sério. Jonathan Edwards diz, ainda Tiago 2,17 diz, assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. E Jonathan Edwards diz, afeições são as inclinações fortes da alma, que se manifestam em pensamentos, sentimentos e ações. Você é uma pessoa que tem entendimento sobre as verdades de Deus? Você tem procurado conhecer as verdades de Deus e ficar maravilhado com o conhecimento de Deus? Você se emociona na presença de Deus ou você é uma pedra? Por que a mulher virou uma estátua de sal? Porque era assim que o coração dela era. Você se emociona com a presença de Deus, com os louvores, com a pregação, com a oração, com a ceia do Senhor, com o batismo. Essas coisas tocam o seu coração. Você tem procurado fazer a vontade de Deus, obedecer ao seu mandar, produzir frutos. Como isso é possível? Como é possível nós termos a mente, o coração e as nossas mãos afetadas por Deus? Isso é uma obra da graça, irmãos. É Deus que faz isso em nós. Nós não temos condições, nós não temos nem o desejo, mas é Deus que coloca o desejo em nosso coração. Jeremias 32, 40, 41 diz, farei com eles uma aliança permanente, jamais deixarei de fazer o bem a eles, e farei com que me temam de coração, para que jamais se desviem de mim, terei alegria em fazer-lhes o bem. Eu vou fazer isso neles, eu vou fazer com que eles me temam. É Deus quem faz isso em nós, irmãos, pela graça, pela misericórdia. 1 Timóteo 1, 13 e 14 diz, a mim, Paulo está falando aqui, a mim que no outro tempo era blasfemo, perseguidor, insolente, mas obtive misericórdia. Pois o fiz na ignorância, na incredulidade, transbordou, porém, a graça de nosso Senhor, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. A fé e o amor por Cristo transbordaram no coração do apóstolo Paulo, por causa da misericórdia de Deus. É Deus quem faz isso em nós. Você pode estar rodeado de privilégios espirituais e não ser uma pessoa salva. A principal evidência de que você é uma pessoa salva são as afeições santas, a mente impactada pela beleza do conhecimento da glória de Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Um coração ardendo em fome pela presença e pela palavra de Deus.
e uma vida que se traduz em frutos de obediência que glorifiquem a Deus. Gerald McDermott, ele diz o seguinte: os santos de verdade querem mais. Quanto mais amam a Deus, mais querem amá-lo. E mais chateados ficam por amá-lo tão pouco. Quanto mais odeiam o pecado, mais querem odiar o pecado. E mais perturbados estão por amarem tanto o pecado. Quanto mais eles lamentam seus pecados, mais querem chorar. Quanto mais seus corações estão quebrantados, mais eles gostariam que seus corações estivessem sempre contritos. Quanto mais eles têm sede e anseio de Deus, mais sede e anseio eles querem ter. É assim que é o teu coração. Privilégios não salvam. A evidência da salvação é uma vida de afeições santas por Deus. Naturalmente o homem não quer Deus. Naturalmente o homem não quer obedecer a Deus. Ló não queria sair de Sodoma. O anjo teve que insistir com ele. O anjo teve que puxar ele pela mão. Ele não queria, mas Deus teve misericórdia de Ló. Ló nem sabia que Sodoma ia ser destruída. Ele estava confortável em Sodoma. Ele estava feliz. Ele tinha uma boa casa. Ele tinha prosperidade. Ele estava feliz ali em Sodoma. Mas Deus teve misericórdia e enviou anjos para buscá-lo. Olha o verso 15 e 16. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher, as tuas 2 filhas que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse. Vocês acham que é só a mulher que demora, né? Para sair de casa. A cidade vai pegar fogo e o cara está lá, montando a mala. Mas eu não fiz minha mala ainda. Mulher, pega o cachorro, você esqueceu os remédios. Você já viu família quando vai sair de viagem? Como, porém, se demorasse, pegaram-no os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Deus teve misericórdia de Ló e da sua família. Deus enviou anjos para resgatá-los. O que isso nos lembra, meus irmãos? Deus teve misericórdia de nós, mas Ele não enviou um anjo, Ele enviou o seu próprio Filho para nos pegar pela mão e nos puxar do lamaçal em que nós estávamos, para nos tirar do império das trevas, da nossa Sodoma em que nós vivíamos. E Deus, Ele nos deu uma única ordem. Ele disse: não olhem para trás, não olhem para os encantos deste mundo, para os manjares de Satanás, não olhem para trás, olhem para frente, olhem para Cristo. O autor da carta aos Hebreus, ele diz: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Essa foi a ordem dada a nós. E o interessante, Ló, quando ele estava saindo, os anjos disseram para ele: corra para o monte. Mas Ló disse: não, eu quero ir para uma cidade que tem ali perto. Ele estava com medo que lá no monte ele fosse destruído, que o fogo e o enxofre alcançassem também o monte. Então ele pediu para ir para uma cidade pequena ali perto. Mas Deus nessa noite diz: fujam para o monte, fujam para o monte do Calvário e se escondam atrás da cruz de Cristo, e ali vocês estarão livres do juízo de Deus. Só ali vocês estarão livres. Deixe que Cristo te tome pela mão e te arraste para a cruz, para o monte do Calvário. Ali a segurança para nós. A vida e a morte estão apenas em um olhar. Se você olhar,
para os encantos deste mundo, você vai morrer. Mas se você olhar para Cristo nesta noite, você será salvo. Olhai para mim e sereis salvos, diz o Senhor Jesus. Para onde você está olhando? O que você está olhando? E que está te encantando mais do que a Cristo? O quê? Se você continuar olhando para isso hoje, você vai virar pedra. Mas se você olhar para Cristo, o seu coração de pedra será transformado. Vamos orar.